E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que essa videoaula te encontre bem, tá? É mais uma videoaula. Hoje eu vou falar de povos mesoamericanos. Deixa eu repetir porque a palavra é estranha, mas ela é muito importante. Povos mesoamericanos. A palavra meso quer dizer meio na nossa língua portuguesa. Ela define os povos antigos que viveram no meio da América. Então, se você pegar o continente americano, você deve estar olhando aí o mapa, você vai ver que tem a América do Norte, que é formado por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Tem a América Central, que é o que nos interessa muito aqui, e tem a América do Sul, tá? Região da qual nós brasileiros fazemos parte com muito orgulho. A Mesoamérica, ou território mesoamericano, também incluía, além da América Central, incluía o México. Tá? Aliás, o México, a sociedade mexicana, foi muito ocupada por esses povos da antiga América. Esses povos que nós vamos estudar são chamados de civilizações. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles tinham grandes construções, grandes templos, prédios, pirâmides, um monte de coisas interessantíssimas. Muitos desses povos a gente não sabe direito, não tem muita informação. Por quê? Porque eles foram extintos, terminaram antes da chegada dos europeus, antes de termos relatos escritos detalhados sobre eles. Bom, também não perderam nada, porque depois que os espanhóis chegaram lá, a única coisa que eles fizeram foi matar, né, estuprar, exterminar, roubar. Então, acho que eles estavam melhores sem conhecer os europeus. Bom, mas vamos falar primeiramente dos Olmecas. Os Olmecas são o povo mais antigo que nós temos conhecimento dessa região. Eles surgiram por ali na região de onde hoje em dia fica o México, por volta do século XII a.C., quer dizer, para mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, enquanto nós estávamos falando de Roma antiga, o Império Romano acontecia, na sociedade americana, os Olmecas aconteciam. Os Olmecas fundaram uma grande cidade, tá, chamada de Teotihuacan, ou Teotihuacan, sem o R no meio, tá? Eu não sei a pronúncia correta, aliás, eu acho que ninguém sabe corretamente a pronúncia, e ela conseguiu dominar uma série de povos vizinhos. A sociedade Olmeca formou de alguma forma, a gente não sabe direito como é que isso aconteceu, um império. Só que do mesmo jeito que começou, ela acabou e foi substituída pelos toltecas. Tá? Os toltecas viviam no norte do México, era um povo nômade, e eles migraram para o sul do México atrás de alimentos, principalmente de milho e de cacau. Vou contar um negócio sensacional sobre esses povos. Esses caras inventaram chocolate. Pô, é uma invenção de respeito, né? Você fica contente com celular, com iPhone, com essas besteiras tudo. Invenção de respeito para mim é o chocolate. O chocolate naquela época, que foi inventado provavelmente pelos astecas, povo que virá depois dos toltecas, ele era uma bebida, então não era em barra, como a gente conhece, não era misturado com leite, então ele era na verdade um suco de cacau, tá, com um sabor relativamente próximo do que seria o leite com chocolate hoje em dia sem o leite, tá? Aí você vai falar, pô, professor, o leite com chocolate sem o leite não fica parecido com o leite com chocolate. Eu concordo com você, eu não pensei sobre o que eu falei, mas tinha um gosto ali de cacau diluído, e esse é o antepassado do nosso chocolate, onde tudo começou. Bom, os toltecas, eles dominaram aquela região, produziram muito cacau, produziram feijão, produziram muito milho. A base da alimentação desses povos era o milho, tá? E eles
se extinguiram sem deixar notícia. Agora, detalhe importante para você que quer saber das coisas, gente que gosta de aprender, que é assim que são os meus alunos, gente que gosta de aprender. Essa sociedade, quando eu digo que elas se extinguiram, não quer dizer que morreu todo mundo. A gente não sabe o que aconteceu. Tá? Pode ser que eles tenham simplesmente se mudado, acabou a comida naquela área, eles foram para outro lugar. Ou pode ser que simplesmente eles tenham morrido todo mundo de fome ou com alguma doença, sabe Deus o que aconteceu. Tá? E por fim, surgiu o povo mais interessante dessa aula, tá? Os maias. Eu não sei se você já chegou a assistir um filme chamado 2012. É um desses filmes catástrofes, onde que tudo dá errado, o planeta vai acabar, e tá todo mundo morrendo e algum americano vai lá e inventa alguma coisa para salvar ou a humanidade ou um pedaço dela. Em geral, os próprios americanos. Tá? Esse filme 2012 ele foi montado, foi produzido porque surgiu em 2010, 2011 mais ou menos, uma história, uma lenda urbana que os alunos não cansavam de me perguntar, graças a Deus acabou, que existia uma previsão maia, da sociedade maia, dizendo que o mundo ia acabar em 2012. Se o mundo acabou em 2012 ou não, eu não tenho certeza. Talvez tenha acabado e ninguém tenha avisado pra gente ainda. Mas o certo é que não existia nenhum relato maia concreto falando que o mundo ia acabar. Foi na verdade uma série de erros de interpretação dos textos maias, uma linguagem difícil, uma linguagem não totalmente desvendada, os detalhes e tudo mais, e aí alguém pegou alguma informação lá no meio do caminho e começou a bombardear isso na internet, e isso virou como é que eu vou dizer? Um inferno na vida do professor de história, que os alunos ficavam perguntando sobre isso tudo que era aula, em 2011 mais ou menos. A previsão para o fim do mundo era de que no meio de dezembro mais ou menos, no final do ano de 2012, o mundo ia acabar. Tá? Ia ter uma grande catástrofe. Se teve, eu não me lembro. Tá? Mas o certo é que os maias viviam. O que é correto sobre os maias? É que eles viviam em cidades-estados independentes. Quando eu falo cidade-estado, quer dizer que cada cidade é como se fosse um próprio paizinho. Ela tem os seus governantes, ela faz suas leis, ela tem o seu próprio exército. Tá? Desenvolveram um grande poder de arquitetura, um conhecimento arquitetônico refinadíssimo. E as cidades maias ainda estão lá para quem quiser visitar, aliás, elas são ponto turístico. Lá onde, professor? No México, em Honduras, na Guatemala, em Belize. Estou colocando um mapa aí para você ver. Tá? Todas essas áreas eram cidades maias. E os maias, esses sim, terminaram sem deixar explicação. Então, num processo que começou lá por volta do ano 900 depois de Cristo, e acabou por volta de o ano 1000, 1100 depois de Cristo, a sociedade maia desapareceu. As cidades maias ficaram vazias e elas foram ser redescobertas, porque elas estavam vazias, muitos e muitos séculos depois que os europeus já tinham chegado na América. Vou te falar, os europeus chegaram na América no começo do século, chegaram no final do século XV, mas eles foram entrar no México realmente depois de descobrir as sociedades maias depois do século XVI, século XVII. Então essas cidades ficaram lá 600 anos completamente desocupadas. Tá? Péssimo negócio para o pessoal que estava fazendo venda imobiliária por ali. Mas, todo jeito, piadinhas à parte, ninguém sabe ao certo porque a sociedade maia acabou. Tá? E isso só alimentou o medo do fim do mundo em 2012. As pessoas estão sempre torcendo para que o mundo acabe. Tá? Eu não sei se é grande negócio o mundo acabar ou não, fica aí para você pensar sobre isso. É um bom negócio o mundo acabar ou não? Beijão!
Até a próxima videoaula, vamos falar de astecas na próxima aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu falo isso porque eu sempre sinto isso. Tchau!